Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Começa agora o AgroMais Entrevista. E você sabe, o produtor rural ele só tem acesso ao crédito oficial se seguir o zoneamento agrícola de risco climático que foi criado pela Embrapa e é permanentemente atualizado. É inclusive um excelente instrumento da política agrícola. Para conversar com a gente sobre este assunto, nós vamos conversar hoje, falar com o Dr. Eduardo Assad, ele que é professor da Fundação Getúlio Vargas Agro e pesquisador da CEPAGRE Unicamp e também ex-pesquisador da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Doutor Assad, obrigado pela gentileza da entrevista, um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Prazer conversar sobre esse assunto. Eu estou conversando com uma pessoa que foi quem elaborou, quem criou esse mecanismo do zoneamento agrícola, né? E aí eu falei, o produtor só tem acesso ao recurso oficial do governo se seguir aquela janela de plantio. Para a gente começar a nossa conversa, doutora Assad, eu queria que o senhor explicasse para a gente por que é importante o produtor seguir a orientação do Ministério da Agricultura, que é um processo científico, né, há um cruzamento de dados importantes. Eu queria que o senhor explicasse para a gente isso também, e por que isso dá garantias de que haverá menos risco de perda da safra. Então, são alguns fatores importantes que a gente tem que considerar. O primeiro deles é que a gente sempre buscou, desde o início, a entender melhor o que plantar, quando plantar e onde plantar. Então, a gente define a cultura, define o solo, define o clima e o resultado final é a data de plantio de menor risco. Isso era um problema muito grande, principalmente no final dos anos 80, quando o crédito agrícola ele saía em função do que existia no caixa do governo. Então, você tinha, por exemplo, liberação de recursos do crédito em novembro, dezembro, completamente fora do ciclo da cultura. E aí, com muitas conversas no Ministério, a gente começou a dizer, olha, a gente consegue dar uma certa granularidade nessa situação e dizer onde tem que sair o crédito, em qual momento para plantar o quê. E aí foi aquela história, não, mas aí como é que fica, não sei o quê. Falei, vamos começar? E a gente começou a fazer isso com a Secretaria Especial, Comissão Especial de Recursos, que cuidava do Proagro. E nós começamos a mostrar, então, que era possível fazer isso e começamos com soja, milho, arroz, feijão e trigo. O primeiro zoneamento que saiu foi em 1996, com trigo, e teve um papel fundamental dos nossos companheiros de pesquisa, o IAPAR. O IAPAR teve um papel fundamental nisso. E era interessante porque, na primeira apresentação que nós fizemos para o IAPAR, a gente mostrou o zoneamento do trigo para o ministro Andrade Vieira, que era plantador de trigo. E a gente mostrou, olha, está aqui, ó, a gente define essas datas aqui para poder dizer onde é que o senhor vai perder menos. E o ministro gostou, ele falou assim, nossa, acho que era na região de Arapoti, se não me engano, ele falou assim, nossa, então vocês estão falando exatamente o que eu ouvi de outros técnicos internacionais. Eu falei, pois é, o senhor tem a tecnologia aqui no Brasil e nós podemos fazer isso. E aí ele ajudou, ele falou assim, vamos fazer para o Brasil inteiro. Vamos começar a fazer isso, vai ser uma política nacional. E naquele momento ele falou assim, vocês estão criando condições para a gente poder dar mais robustez ao seguro rural. Falei, ótimo, o que a gente puder fazer, nós vamos fazer, nós somos todos, estamos aqui para fazer isso. E começamos a trabalhar e fazer isso juntando bastante competência em termos de agroclimatologia no Brasil inteiro para definir isso. O que plantar, quando plantar, onde plantar, com 20% de risco de perda. Agora, como é possível fazer essa definição? Como é que os senhores chegam, por exemplo, a esse percentual de 20%? Que dados efetivamente são considerados na hora de fazer esse apontamento? A gente pega o solo, esse solo, em função disso, você simula uma condição com mais ou menos teor de argila. E aí a gente tem, por que teor de argila? Porque isso é que vai te dar mais condição de reter água no solo. Então a gente trabalha de 0 a 15%, 15% a 35%, maior que 35%. Todo mundo que faz análise de solo tem essas informações. Em função disso, a gente diz, esse solo tem baixa, média ou alta capacidade de retenção de água. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente pega uma cultura, uma lavoura, por exemplo, de milho. Essa lavoura vai ter 120 dias de ciclo. Nesses 120 dias, 70 dias depois do plantio, é o período que começa a ter o enchimento de grão. Ali não pode faltar água.
Então você pega esses dias e veja como é que essa coisa funciona, né? É nessa data que não pode faltar água. E o último ponto é o clima. Eu tenho que ter uma série histórica de chuva e temperatura para poder cruzar com essas coisas. Como é que funciona a mecânica desse negócio? Você pega, divide o ano em 36 períodos de 10 dias. Então, o ano tem 365 dias, então você vai ter lá 10 períodos, 36 períodos de 10 dias. Vamos plantar tudo no primeiro dia de janeiro, 1 de janeiro. Aí você planta e verifica se vai faltar água naqueles 70 dias depois do plantio. Se faltar água, pula a data. Pula 10 dias, simula de novo e vê se falta água. E vai fazendo assim. No momento em que você consegue ter a planta satisfeita, sua necessidade de água satisfeita em no mínimo 65%, significa que aquela data é boa. Ou seja, em 80% dos casos estudados, é um pouquinho complicado entender, a estatística, nos 20 anos de dados estudados, em 80% desses anos, você atingiu numa determinada data pelo menos 65% de água necessária para a planta. Então aquela data é boa. Pula a data, testa de novo. E assim você vai fazendo e criando a sua janela de plantio. A gente brincava muito com o pessoal, falou assim, não é, mas não preciso mais rezar para plantar. É só pôr um pouquinho de estatística na mão de São Pedro que essa coisa vai funcionar. E foi assim que foi feito. Muitas vezes o produtor ele ia, né? Muitos até inclusive ainda seguem esses modelos mais empíricos de transferência de conhecimento de pai para filho e às vezes até duvidam muito da ciência. A prova está aí de como a gente conseguiu reduzir bastante esse risco climático que a gente tem agora. Claro, isso tudo eu imagino deva ser considerado com base num histórico. E como eu falei logo no início, há uma atualização dessas janelas. Essa atualização, ela naturalmente ela só pode ocorrer quando há uma mudança mais permanente do período chuvoso, por exemplo, mais 3 dias para frente, mais 10 dias para frente e tal. Isso significa que em dado momento haverá perda, porque um novo padrão ele só se realiza a partir de um comportamento mais permanente, né? Como é que vocês analisam, por exemplo, esse aumento do risco na medida em que a janela pode ir mais para frente ou mais para trás, considerando que a gente tem aí um período de mudanças climáticas extremas, a gente já sabe que isso vai acontecer, já estamos preparados para isso. Como os senhores estão trabalhando essa questão da redução desse percentual de risco? Tá, então, o primeiro esclarecimento, a janela que nós usamos é de 10 dias. 10 dias. Sempre de 10 dias. Então, por exemplo, 1 a 10 de janeiro, 11 a 20 de janeiro, 21 a 30, então são esse período. Pode plantar aqui que o seu risco é de 20%. Para que um novo padrão se estabeleça, ele vai ter que se repetir ao longo de 2 ou 3 anos, né, doutora Sade? Não, ele tem que ser 80% satisfeito em 30 anos. É um longo entendeu? período. Em 30 anos. Aí o que acontece? É aquela história do meu avô, meu pai, não sei. Então, vamos lá. O que a gente faz? Nós começamos o zoneamento, nós não tínhamos séries de 30 anos de dados. O Brasil não tinha isso. Então a gente começou com. Nós tínhamos que tomar uma decisão. Ou a gente fazia um mapa com grande densidade de dados climáticos e alta precisão espacial para fazer os mapas, ou nós fazíamos pouca precisão espacial e alta precisão estatística, com 30 anos de dados. Decisão que nós tomamos, vamos usar, começar em 1996 com 15 anos de dados. Começamos com 15 anos de dados, com alta precisão espacial. Claro que tinha um erro ali, mas a coisa começou bem, porque a gente estava analisando caso a caso. O que acontece? No ano seguinte, a gente acrescentou mais um ano. No outro ano, nós acrescentamos mais um ano. Então, até chegar num determinado momento, que 15 anos depois do início do zoneamento, a gente já tinha os 30 anos de dados que são preconizados pela Organização Mundial de Meteorologia. Então, hoje, funciona mais ou menos assim. Eu tenho o ano de 2022 e eu vou até 30 anos atrás com esses dados de chuva. No ano que vem, eu elimino o último ano e avanço nos dados de chuva do ano seguinte. O que significa isso? Significa que o zoneamento é a primeira política pública do Brasil, criada em 1996, que desde aqueles primórdios já usava o sinal da mudança climática, tanto em termos de chuva como temperatura.
Então, isso está acrescentado nas análises que a gente faz. Qual a consequência disso em termos de data de plantio? Nas bordas dos mapas, onde aparece o famoso pode, não pode, 20 ou maior que 20%, essas bordas podem mudar. Então, em determinado momento, um município que até o ano passado podia plantar uma determinada cultura, com a mudança do clima, com o aumento das chuvas intensas, com o aumento da temperatura, ele chegou num estágio climático onde ficou de alto risco. Aí a sugestão é, vamos dar um jeito de mudar, um jeito de trabalhar com manejo de solo para fazer isso. Então é assim que é feito. São milhões de mapas e simulações que são feitos todos os anos. É uma coisa bastante impressionante. Agora, hoje, com a capacidade computacional que nós temos lá na Embrapa Informática, por exemplo, pessoal, agora chama Embrapa Digital, Agricultura Digital. A Embrapa Agricultura Digital, com vários colegas de outros Embrapas, mais os grupos estaduais de pesquisa, que são também pessoas fantásticas, têm um conhecimento muito grande, universidades, não foi só a Embrapa, foi a Embrapa, os institutos estaduais, universidades que trabalharam nisso. A gente juntou todo esse conhecimento e cada ano que passa a gente acrescenta informações novas para dar mais segurança para o agricultor. No ano passado, o Ministério da Agricultura tomou a decisão de aumentar a janela de plantio no Mato Grosso e houve críticas em relação a isso. Mas essa decisão ela é uma decisão técnica. Os agricultores diziam, em vários pontos, alguns agricultores, outras associações de agricultores, diziam que 20% era muito rigoroso, que seria importante que a gente trabalhasse com 30%, com 40% de chance. Olha só, hein? O cara estava pedindo para a gente fazer um cálculo, o agricultor estava pedindo para a gente fazer um cálculo onde ele poderia ter 40% de perda, né? Ou chance de perder 40%. O sistema financeiro, ele abarca, ele concorda com esta perda, porque na medida em que o risco aumenta, o custo também aumenta, né? O setor financeiro não concordou muito com isso, não. Porque muita gente fez e estendeu a sua data de plantio, mas com risco maior. Então, o que acontece na hora de fazer o seguro? O prêmio aumenta. E aí o agricultor, não vou fazer seguro. Aí perde. Ou a seguradora diz, não vou fazer seguro. 40% eu não vou fazer seguro. Tá? É muito arriscado fazer isso. Então, é o outro lado. De um lado, você permite que o agricultor tenha acesso ao crédito com até 20, 30 ou 40% de chance, mas aquele apoio que se teria, principalmente das seguradoras, ele fica reduzido, bastante reduzido. Tanto é que as informações que a gente tem de alguns desses grupos é que não há muita adesão do seguro para quem faz a opção de 30% ou 40%. Doutora Sadi, como que são consideradas, por exemplo, as culturas que vão ser incluídas dentro desse zoneamento? Porque a gente sabe que novas culturas podem surgir. Um pouquinho antes da gente gravar, a gente até falou da pitaia, se olharmos 20 anos atrás, e talvez a pitaia nem esteja hoje enquadrada dentro do zoneamento, mas é apenas como exemplo de produto que hoje ele é consumido, desejado, quer dizer, tem uma demanda muito maior do que tinha antes, 20 anos atrás. Como é considerado, por exemplo, que fatores são considerados para introduzir uma cultura dentro do zoneamento? O senhor disse que começou com a cultura do trigo, logo depois veio para o milho, né? Como é que é esse processo? Conta para a gente. Então, no primeiro momento foi aquela discussão um pouco mais política e mais casada com o conhecimento científico que a gente tinha. Então, o Ministério falou, olha, aqui a nossa carteira é arroz, feijão, milho, trigo e soja. Então, nós começamos com essas culturas. Logo depois, no ano seguinte, peraí, esqueceu o café, vamos pôr o café. E aí, temos condição de fazer o café? Temos condição de fazer o café. Tem conhecimento? Tem conhecimento. Aí fomos fazer o café junto com a Universidade Federal de Viçosa e junto com o pessoal do IAC. E fomos avançando nessas culturas. Chegou num ponto, em 2003, que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, de uma forma muito, muito assim, forte, falou assim, vocês estão fazendo zoneamento para rico, nós queremos zoneamento para agricultura familiar, vocês conseguem fazer? Foi uma espécie de desafio que eles lançaram para a gente, né? E isso era início de outubro, de um determinado 2003. Vocês conseguem fazer? Nós precisamos de zoneamento
de arroz, feijão, mandioca, e colocaram outras culturas para o pequeno agricultor. Vocês fazem isso? Assim, fazemos. Nós já sabíamos a metodologia, já tínhamos conhecimento, e entre outubro, início de outubro e final de outubro, nós entregamos para o Ministério do Desenvolvimento 75 zoneamentos que atingia todo o espectro dos agricultores familiares, e o Ministério, então, ficou impressionado com aquilo e falou assim, nossa, nós vamos usar isso no nosso processo lá de garantia safra, de orientação para os pequenos agricultores. E foi tão importante esse negócio que no início das safras, lá no lançamento do Plano Safra, do zoneamento para o Plano Safra, a gente foi, eu particularmente fui em 2 ou 3 estados diferentes, junto com toda a representação política dos estados, fazer o lançamento do zoneamento naqueles estados. Porque o pessoal, aí levantava um prefeito, o município não está aí. Aí a gente ia mostrando, ó, vai chegando, vai chegando a um ponto que não entra mais. Você não pode plantar milho, você tem que plantar outra coisa. E aí os prefeitos em volta, era engraçado isso. É isso mesmo, aquilo ali não dá milho não, você tem que mudar, vamos fazer outra coisa. E aí começa, demanda por fruta. Começamos a pôr as frutas tropicais, as frutas exóticas. Começou-se então a fazer as frutas temperadas também. Um apoio da turma da Epagre, em Santa Catarina, conheciam isso muito bem. Então entrou maçã, entrou pera, entrou uva, e assim sucessivamente. Começamos a fazer. Mais tarde, o pessoal das madeireiras também começaram. Vai pôr eucalipto? Vamos pôr as espécies perenes e madeireiras. Aí botou eucalipto, botou pinos e diversificou para outras culturas. Enfim, foram sendo feitas essas demandas. Os critérios de seleção nós conhecemos. Se a gente conhece, nós podemos fazer. A gente tem uma ideia da ecofisiologia dessas plantas, como é que essa coisa funciona? Sabemos. Temos indicação de produção e produtividade? Temos. Essas cultivares e variedades estão registradas no Ministério? Se estiverem, vamos em frente. Esse é um ponto que o senhor coloca que eu acho que é importante, desculpa fazer mais esse parênteses, porque não é só a cultura, mas também a variedade que será utilizada, ela também é considerada, né, doutora Sandy? E isso é importante. Olha, isso aí foi um ganho que eu acho. Foi um dos... Sabe aquele negócio de efeito colateral que você não esperava? Então, nós fizemos isso, aí não, mas tem a lei de proteção de cultivares, que nós criamos, nós pesquisadores ajudamos a criar esse negócio. E aí o que acontecia? Essa aqui eu aprovo. Aí vinham os obtentores comercialmente e diziam, essa eu garanto. Nessa região de Minas Gerais eu garanto essa variedade de milho, e ele vai ser tolerante a determinadas doenças. Por isso que a gente não coloca doença no zoneamento, porque já vinha no registro das cultivares. Caso o agricultor plantasse aquela cultivar na data certa do zoneamento e perdesse por conta dessas doenças que o obtentor dizia que ela era tolerante, quem pagava era o obtentor, não era o contribuinte. Tá? Era uma espécie de PROCON. O que aconteceu? Logo no primeiro ano, vários produtores de semente, que usavam semente e não cultivares e variedades resistentes, sumiram. Eu lembro bem que do milho a gente saiu aí mais ou menos de 800 indicações de plantio para 150, 200. Qual o efeito disso? Você passou a manter cultivares e variedades de alta capacidade produtiva. E aí a produtividade começou a aumentar. Por quê? Porque sumiu do mercado as que baixavam a média. Mas foi o zoneamento que fez isso? Não, foi a lei de proteção de cultivar, apoiada pelo zoneamento. Entendeu? Interessante, é um reflexo positivo, né? Que como o senhor mesmo falou, que muitas vezes não se espera, mas que ele vem em benefício aí do produtor, porque de certa maneira foi depurando o mercado, né? Quer dizer, foi garantido aquelas variedades que de fato tinham a pesquisa, de certa maneira, apoiando então aquele resultado que dava garantias para a indústria, inclusive assinar embaixo daquela produção. Mas aí eu falei antes dessa questão da mudança climática, eu acho que talvez esse seja o grande desafio, porque nós estamos tendo mudanças muito acentuadas e cada vez em períodos mais próximos. Como é que os senhores estão trabalhando essa questão? Como o senhor está vendo esta mudança? E se diante desse novo cenário, a gente vai ver de repente algumas culturas que estão muito bem adaptadas
a algumas regiões e elas podem migrar para outras. Talvez eu esteja usando um exemplo aqui tão absurdo que é a questão do café, por exemplo. Será que daqui a pouco, diante dessa mudança climática, a gente vai estar vendo café lá na Argentina, no Uruguai ou em outra região aí que a gente não vê hoje? Isso é uma brincadeira que a gente fez. Porque o que nós fizemos em 2004, especificamente no caso do café? Nós pegamos os modelos de mudança climática e aplicamos no zoneamento agrícola. Tá? E aí o que acontecia? Em 2010, aí o que aconteceu? O café estava onde estava, continuava produzindo. Mas com o aumento de temperatura e redução de chuva e deficiência hídrica, o café, qual era o principal efeito da mudança do clima no café? Abortamento de flor. Ondas de calor que promovem abortamento de flor. O café aborta a flor. E não é só no café, não. É no café, na laranja, no feijão. E isso diminui a produtividade. E aí nós falamos, olha, esse café vai ter que procurar, nós vamos ter que buscar regiões mais amenas para a produção, com temperatura mais amenas para a produção de café. Ele vai ter que subir o morro. Quanto mais alto você está, mais baixa essa temperatura. O efeito disso, só no estado de São Paulo, 200 mil hectares deixaram de ser plantados com café e passaram a plantar, por exemplo, seringueira, no oeste de São Paulo. Então, isso foi um efeito que já foi observado naturalmente, ficou improdutivo, ficou muito caro, além de não ter mão de obra e temperatura elevada. Então, essa coisa do café voltar a descer para a região sul é um fato. É um fato e vários colegas lá estão testando, estão vendo como é que funciona. E a gente já tem conhecimento de grupos da Argentina que estão testando em regiões mais amenas que podem plantar café. Eu acho que eles nunca vão chegar no nível do café que nós estamos. Mas alertou o pessoal do café. O pessoal, no primeiro momento, a turma do café ficou muito brava com a gente. Vocês querem acabar com o café? Eu falei, não, nós queremos salvar o café. Nós queremos dizer que se a gente mantiver do jeito que está, nós vamos perder. E aí começou-se a fazer um estudo, os cafés de qualidade, mudou-se as regiões, algumas regiões começaram a trabalhar com algumas variedades mais potencialmente mais produtivas. Hoje você vai em algumas cooperativas de café, você fica impressionado, quantidade de container, você não exporta café em grão. Você não exporta mais, você exporta o café já beneficiado. O que é um ganho enorme. É um ganho enorme para o que a gente está fazendo. Então, você tem ainda os grupos que exportam café em grão, mas você tem aqueles grupos que colocaram o patamar do café brasileiro, o café brasileiro num patamar muito alto. Um estudo muito interessante que foi feito também pela EPAGRE, no Rio Grande do Sul, foi com relação à maçã. Nós temos uma informação já de estudos científicos mostrando que em 2050, se a gente continuar do jeito que está, a temperatura chega a 2 graus. A temperatura do planeta aumenta a 2 graus. O pessoal da EPAGRE abriu o olho e falou, opa, o que pode acontecer aqui com a maçã? E começaram a simular, de 10 em 10 anos, como é que seria o efeito disso na produção da maçã. E eles viram que, mantendo as variedades que tem lá hoje, eles podem deixar de produzir maçã. Isso é possível. Por quê? Porque a maçã precisa de horas de frio para poder produzir maçã. Como está esquentando, você vai ter mais dificuldade de atingir essas horas de frio. Ou você faz isso biologicamente, quimicamente, ou você muda a variedade. Você tem onde buscar essas variedades, mas ainda está um pouco atrasado. E aí eles foram fazendo simulações, chega num ponto que não tem mais maçã. E aí aparece uma opção. Então, vai produzir o que aqui em Santa Catarina? Então, isso tudo são estudos teóricos, tá? Assim, isso aqui é o seguinte, se ficar ruim para maçã, do jeito que nós vimos aqui, vai ficar muito bom para banana. E aí você tem uma produção interessante de banana em Santa Catarina, nas simulações que você vê lá, né? Uhum. Mas não é assim linear desse jeito. Ao ter a produção de banana, surge um outro vetor, que é a cigatoca negra da banana. Então, vem doenças junto que podem provocar problema. O grande lance disso tudo, Leandro, é que você se antecipa ao problema. Você se antecipa. Você não vai fazer ações curativas. E aí surge uma pergunta, por que diante, quer dizer, há 26 anos, se eu não me engano, o senhor falou, né? 26 anos já que o zoneamento ele é praticado aqui no Brasil, por que ainda existem produtores que desconfiam e que continuam plantando fora
da janela de plantio, que continuam usando variedades que não são as variedades recomendadas e que ainda assim correm o risco, e muitas vezes a gente está vendo aí, por exemplo, esse ano foi até editada uma medida provisória dos produtores que não tiveram o seguro exatamente por vários problemas, mas muitos deles porque não seguiram as recomendações técnicas. Por que muitos produtores ainda desconfiam tanto, hein, doutor Assad? Esse é um problema que a gente tem, né? Como eu te disse, eu vou sair de uma situação tradicional, onde o sujeito aprendeu com o avô dele, que aprendeu com o pai dele, e ele está aprendendo, então ele faz isso aqui, sempre foi assim. O mundo está mudando, né? E a gente está acompanhando isso. Essas emissões de gás de efeito estufa são a realidade. E o que a gente teve muito problema nesses últimos 30 anos de discussão pelo Brasil inteiro era uma posição extremamente refratária dos agricultores com relação à mudança do clima. Determinadas associações de produtores pagavam para negacionistas irem lá falar que não tem mudança climática. Pagavam para algumas pessoas que achavam nisso um caminho interessante de aparecer, aqueles caras que falam que a Terra é plana, aquelas coisas todas, irem lá falar que não tem isso, que isso é uma balela. Enquanto que nós estamos vendo isso cada vez mais. Exemplos: 10 mil bois mortos no Kansas esse ano por onda de calor. No ano passado, esses bois não chegou a 10 mil, um monte de boi morreu na divisa com a Argentina. Perda de produção de laranja por conta de excesso de calor. Perda de produção de soja no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná por deficiência hídrica em onda de calor. E não é cíclico. Todo mundo lá no Rio Grande do Sul já ouviu isso várias vezes. É cíclico? Não é cíclico. 8 anos em 10, de 2010 a 2020, durante 8 anos teve perda. Mas a soja não sentiu. Claro, não sentiu porque a maior produção de soja do Brasil está numa área menos vulnerável, que é Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás. Eles sentem menos que no Sul. Mas a soja começou no Sul. Então nós temos que avaliar isso, o que está acontecendo, e propor sistemas diferentes. Existe sim uma posição muito refratária de alguns grupos, mas não é mais, porque estão sentindo no bolso. E um outro problema também, que talvez ajude um pouco nessa discussão, para falar, não vou fazer nada, é o que eu chamo de princípio da inação. Ninguém vai fazer nada porque está bom assim? É porque esses produtos, essas commodities principais do agronegócio brasileiro, estão tudo dolarizado. Então o dólar está alto, o cara está ganhando dinheiro. Então não importa se eu vou perder ou não vou perder para o clima, eu estou ganhando dinheiro com isso, então não importa. E isso vai contra esses estudos que fazem o que eu te disse, a prevenção. Nós estamos trabalhando com prevenção. E cada vez mais eu não quero trabalhar com aquele jargão da seguradora que é o famoso PT, perda total. Cada vez mais, a gente tem a ciência aí a favor da agricultura, quer dizer, a gente pode dizer que desde o surgimento da Embrapa, claro, a gente tem aí naturalmente uma inteligência acumulada nesse processo todo, mas se a gente olhar desde a fundação da Embrapa até hoje, nos transformamos num dos maiores produtores de grãos, de biocombustíveis, né? Quer dizer, isso tudo resultado aí da ciência aplicada à agricultura, da seriedade do agricultor também em introduzir essa tecnologia que é repassada para ele, em acreditar na ciência. E claro que sempre você precisa aí superar algumas barreiras, sempre tem quem não concorda com isso, mas eu acho que os fatos eles são inexoráveis. A gente está vendo aí que, de fato, o comportamento do clima ele está mudando e a ciência está aí para nos ajudar. Doutor Eduardo Assad, eu agradeço demais a gentileza da entrevista, acho que foi um papo bem bacana, bem descontraído, bem legal. Eu agradeço por isso, agradeço aí pela gentileza do senhor em conversar conosco, viu? Tá, eu que agradeço, é muito bom falar sobre isso e deixar as pessoas mais bem informadas. Conte conosco, canal sempre aberto. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela atenção, pelo carinho e pela gentileza. A gente se vê. Tchau, tchau.